Vocês se consideram pessoas intuitivas? O que vocês pensam a respeito da intuição? Deixa aqui pra mim nos comentários abaixo. É um tema que eu gosto, intuição é um tema que eu gosto bastante e eu quero tentar trazer nesse vídeo aqui pra vocês uma maneira mais clara de olhar para a intuição e de tomar consciência da intuição. Eu acho que a intuição é uma ferramenta que nós temos de percepção, uma ferramenta poderosa de percepção. É uma ferramenta que nós ganhamos do Criador e que muitas vezes as pessoas interpretam de maneira errada. Antes de fazer esse vídeo aqui para vocês, eu dei uma pesquisada em como é que as pessoas lidam com a intuição, o que elas acreditam a respeito da intuição. Eu vi algumas pessoas falando a respeito dos chakras, que a intuição sobre fechamento dos chakras, abertura dos chakras. Eu acredito sim nos nossos centros energéticos, com certeza, mas traz uma ideia da intuição como algo místico, né? Uma coisa assim, um sentimento inexplicável. E eu não acho que seja exatamente isso. Tem uma explicação, tem uma lógica para todas as coisas. Então, é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje nesse vídeo. Eu elenquei quatro pontos, quatro maneiras que eu uso para entender algo, como algo ocorre. Algumas claramente perceptíveis e outras nem tanto, tá? Vamos começar com a primeira, que é a nossa energia. O nosso corpo, ele transmite energias eletromagnéticas. Essas energias, elas não são fixas, elas são mutáveis, elas são alteráveis. E elas alteram de acordo com a nossa biologia, tá? Com a biologia do nosso corpo. Então, por exemplo, quando você sente raiva, quando você sente medo, quando você sente angústia, o seu corpo, ele se enche de cortisol. E aí, a sua energia eletromagnética, ela fica mais densa. E isso pode ser medido por alguns aparelhos. Existem alguns exames que você consegue medir a energia eletromagnética do cérebro, do coração. Agora, quando você tem sentimentos como gratidão, felicidade, paz, amor, harmonia, o seu corpo ele se enche de ocitocina, dopamina e vários outros neurotransmissores que faz com que a biologia do seu corpo mude, a química do seu corpo fica diferente. E diante disso, você transmite uma energia eletromagnética mais leve. E nós conseguimos captar as energias do ambiente, tá? Quando a sua energia eletromagnética ela tá mais pesada, a sua frequência vibracional ela é mais baixa. E aí, qual que é a tendência da frequência vibracional baixa? É buscar energia na frequência que está mais alta. E aí você suga a energia da frequência que está melhor do que a sua. Então, por exemplo, quando você chega em um ambiente ou você convive com alguma pessoa e você está sempre, quando você está em contato com esse ambiente ou com essa pessoa, você começa a se sentir, você não se sente tão bem, você se sente desanimado, você se sente cansado, tá? Pode ser que a energia desse ambiente não esteja tão legal, e aí ela tá sugando a sua energia. Então eu vou dar um exemplo. Eu estava em um trabalho recente e muitas vezes eu ia trabalhar muito feliz.
Eu colocava música pelo caminho, chegava lá super bem, animada, né? Imaginava como que o dia poderia ser muito bom. Só que ali no processo daquele dia, eu começava a me sentir triste, eu começava a me sentir desanimada, até o ponto do meu marido falar pra mim um dia, ele falou assim: "Olha, quando você sai de casa, você é uma pessoa. Quando você volta pra casa, você volta diferente. Não tem um único dia que você chega em casa feliz. Esse lugar não está te fazendo bem." E aí eu comecei a perceber, eu já sabia, né? Mas eu comecei a perceber mais que realmente aquele ambiente não estava de acordo com aquilo que eu estava buscando, entende? E essas leituras, elas acontecem porque o nosso cérebro, ele é extremamente inteligente. Nós temos capacidades além da imaginação e percebemos coisas que às vezes não entra na nossa consciência, não passa pela via do nosso pensamento. Nós captamos certas informações que nós não conseguimos racionalizar, tá? E a energia é uma delas. Nós captamos a energia. Por mais que uma pessoa esteja te dizendo uma coisa, mas você sente ali no ambiente aquela tensão, aquela energia que a pessoa vai te transmitir. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a respeito das microexpressões faciais. É claro, tem vários canais aqui no YouTube que faz a leitura das microexpressões e muitas vezes acontecem microexpressões tão rápidas que nós não conseguimos absorver aquela informação conscientemente, mas o nosso cérebro, ele pega aquela informação. E aí você não sabe o porquê é que você não confia naquela pessoa, você não gosta muito daquela pessoa, né? Você não consegue ter essa percepção de falar, poxa, eu não gosto, por qual motivo? Você não consegue entender, mas tem um motivo claro ali por trás, tá? A pessoa, ela está te dizendo com as expressões físicas e corporais dela que tem alguma coisa errada, mesmo que você não consiga racionalizar essa ideia. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a observação. Eu acho que tudo aquilo que nós percebemos e nós não sabemos exatamente, se você fica um pouco na dúvida a respeito, a observação, ela vem para confirmar, tá? Então, como é que você pode observar uma pessoa? Uma área, uma maneira de você observar é como essa pessoa lida com as pessoas do próprio convívio dela. Como é que essa pessoa lida com os familiares, com os amigos dela? O que ela fala dessas pessoas? Então, eu, por exemplo, no meu primeiro emprego, eu estava com 18 anos, eu conheci uma moça, né, uma mulher, já na época ela já tinha mais de 30 anos, eu tinha 18. E quando eu a conheci, eu observei que ela falava muito mal da irmã dela. Ela sempre falava que a irmã dela era arrogante, que a irmã dela era metida, que a irmã dela não era honesta, não era uma boa pessoa. Ela falava isso. Mas, por outro lado, ela contava que a irmã dela colocava crédito no celular dela, a irmã dela pagou a festa de aniversário do filho, a irmã dela ajudou ela no conserto da máquina de lavar roupa, e por aí vai. E ela contava coisas que a irmã dela fazia para ela, mas por outro lado, ela falava mal da irmã dela. E isso ficou muito claro para mim ali naquela situação. E eu lembro de chegar em casa e comentar com a minha mãe, falar: "Mãe, tem uma menina lá no meu trabalho que ela sempre fala mal da irmã, mas a irmã faz de tudo para ela, né? Estranho." E aí eu lembro de observar isso. Só que ela era uma pessoa
agradável, comunicativa, divertida. E ela se aproximou de mim. E aí eu me deixei levar naquele momento pelaquela amizade de trabalho. E o que aconteceu? Na época, a filha dela ia fazer 15 anos e ela queria muito comprar um anel de ouro para a filha dela. E estava bem no final do ano, era dezembro, eu estava namorando, e o meu namorado, que hoje é meu marido, me deu um anel de ouro de presente. E eu lembro de chegar lá com o anel e ela ficar com muita raiva de mim. E ela parou de falar comigo e ela começou a fazer com que todas as pessoas que estavam ao redor se voltassem contra mim. Fazer fofocas, mentiras, para que as pessoas que estavam ao redor se voltassem contra mim. E foi uma situação muito difícil, porque eu queria me manter no emprego, eu entendi que se eu saísse daquele emprego, eu estaria perdendo para ela. Então eu me mantive naquele emprego num ambiente horroroso, que ficou terrível. É um ambiente de merda, digamos assim. E eu me mantive lá durante um bom tempo ainda, só que eu já tinha tido sinais. Eu sabia a pessoa que ela era. Eu já tinha visto, porque ela fazia isso dentro da casa dela. E eu desconsiderei aquilo que eu havia percebido e me deixei levar pela amizade. Olha só como é que são as coisas. Então, esse é um ponto que nós devemos observar, como é que a pessoa lida com os amigos. Na ausência, ela fala mal do colega que anda com ela? Ela fala mal dos familiares da mãe, do pai, do marido, do filho? Fala mal? Porque se fala mal deles, imagina o que não vai fazer com você, tá? E a maneira que nós somos tratados, tá? Quarto ponto é coerência. O que a pessoa fala está de acordo com a maneira que a pessoa está agindo com você? Então, a pessoa diz que gosta de você, que é sua amiga, mas ela tá sempre te colocando para baixo, desvalidando as coisas que você faz, falando mal de você, tentando desvalorizar, diminuir a sua autoestima. Quando ela tá com outras pessoas, ela te deixa de lado para ficar com essas outras pessoas. Então, tá coerente? Aquilo que ela tá falando está coerente com o que ela tá fazendo? Você tem um relacionamento amoroso. A pessoa diz que ama você, que quer ter você por toda a vida, que tem ciúmes de você, que gosta de você, mas a pessoa te bate, a pessoa te trata com desrespeito, te trata mal, age de maneira errada, deixa você sozinho em casa e vai sair com os amigos, não te dá prioridade. Tá coerente a maneira que essa pessoa tá agindo com você? Tá de acordo com aquilo que ela tá falando? Né, no trabalho, né, o chefe diz que te respeita, mas ele vira e mexe te coloca em situações difíceis. Te coloca em situações onde você não tem escolha, digamos assim, porque nós sempre podemos escolher, né? Então, tá coerente? A coerência tá de acordo? Então, esses 4 pontos devem ser levados em consideração. Observar esses 4 pontos vai te dar respostas para que você confie na sua intuição, na sua percepção, na sua inteligência superior, na inteligência da sua mente, do seu cérebro, na capacidade que Deus deu para você de observar e de reconhecer certas informações que às vezes não estão claras, mas estão aqui, ó, sabe, pairando para que você pegue. Caso você que está assistindo esse vídeo não acredita em Deus, mas acredita no universo, né, naquilo que você, de acordo com a sua crença, eu acredito em Deus. Existem sim
momentos em que talvez as informações elas fiquem muito claras na nossa mente. Então, uma experiência que eu tive também em trabalho, né, sempre com trabalho, eu estava trabalhando num lugar, eu acho que o pior lugar que eu já trabalhei na minha vida. Eu, com certeza, o motivo de eu estar trabalhando nesse lugar é que era uma fase ruim da minha vida. Então, eu provavelmente estava numa frequência tão baixa que eu me conectei com esse trabalho, tá? Me conectei com esse trabalho. Só que trabalhando lá, tava muito ruim pra mim, não tava de acordo com os meus princípios, com os meus valores, com as coisas que eu acreditava, me fazia mal, sugava minha energia. Era um lugar que não, pra mim não dava pra ficar, mas era um momento em que eu estava precisando do recurso financeiro. Então eu comecei a me conectar com Deus, eu comecei a orar pra Deus. Eu lembro que eu fiz jejum e eu pedi para que Deus me tirasse daquele ambiente. Muitas vezes, assim, constantemente eu pedia para que Deus me tirasse daquele ambiente. E aí, eu lembro que teve uma semana que eu cheguei para trabalhar, uma segunda-feira, que na hora que eu pisei lá, eu tive uma clareza, eu tinha uma certeza absoluta que aquela era a última semana. Eu sabia que o meu tempo naquele lugar estava acabando. Eu não sabia por quê, porque eu não tinha como, eu não podia naquele momento pedir para sair, eu não sabia o que iria acontecer, eu não sabia, mas eu tinha uma certeza absoluta. Eu senti, eu falei assim, o meu tempo aqui tá acabando. Eu sabia, era claro, era uma certeza, não era uma dúvida, era uma certeza. Aí eu lembro daquele texto que fala que a fé é a certeza de coisas ainda não vistas, né? Então ali, eu acho que eu tive uma intuição por um momento de conexão. Eu sempre estou conectada com Deus, mas existem fases da vida que eu estou buscando mais a Deus e a conexão fica mais forte. Quando você busca, a sua conexão se fortalece. E naquele momento eu estava buscando com muita intensidade, com muita fortaleza. E a minha conexão estava muito grande. E por isso eu tive essa clareza. Mas isso não acontece em todos os momentos da minha vida. Eu não acho que eu seja uma pessoa tão evoluída espiritualmente para que eu tenha sempre as clarezas o tempo todo, tá? Que a informação ela venha para mim assim de maneira sobrenatural. Não. Nós temos ferramentas para usarmos. Deus nos deu ferramentas e as ferramentas são para que nós as usemos. Então use-as, né? E essas são 4 ferramentas. Eu trouxe aqui para vocês hoje 4 ferramentas para vocês entenderem um pouco mais a respeito da percepção, da intuição e usar, né? Pode usar à vontade, tá? Essas ferramentas vocês usam à vontade o tempo todo, todos os dias. E era isso, o vídeo de hoje é a respeito, né, de como se conectar aos conhecimentos aí que a sua vida, né, o cérebro, né, o nosso instrumento mais poderoso nos traz. E caso você queira falar um pouco mais comigo, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo. Se você chegou aqui, por favor, não esqueça de dar o like, deixa o seu comentário. Como é que você entende a intuição? Você gostou desse vídeo? Quer que eu faça mais vídeos nesse estilo, né? Então, não esqueça de deixar. E é isso. Um beijo para vocês e até um próximo vídeo.